A igreja, neste momento, faça assim com a sua mão e diga comigo, como Maria. A igreja pode se sentar. Irmãos, o pastor inicia falando no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 58, onde o Espírito de Deus, ele falava comigo de manhã. Graças a Deus, eu não trago nada requentado para a igreja. Eu posso dizer que o que eu transmito é a ordenança do Senhor. E o tema hoje é: tenho trabalhado em vão? Ninguém me valoriza? Ninguém vê o meu esforço? Repita comigo. Tenho trabalhado em vão? Ninguém me valoriza? Ninguém vê o meu esforço? Muitas das vezes, o ser humano, todo ser humano, faz alguma coisa para receber alguma coisa. Tem pessoas que falam assim: não, eu faço as coisas sem esperar nada. É mentira. É mentira. Isso é falsa humildade. O ser humano, se caiu um papel de alguém e ele pegou e entregou, ele aguarda a palavra: muito obrigado. E quando não vem a palavra muito obrigado, nós entristecemos. Meu Deus, eu abaixei e peguei o papel para o irmão, nem o muito obrigado. Mas o Espírito de Deus falou comigo, falou: fala, minha igreja, porque existe homens e mulheres coagidos pelo diabo, aonde o inimigo quer parar eles. O diabo quer dizer para eles: você está fazendo tudo isso e ninguém está vendo nada. E com isso ele consegue bloquear a sua atividade na casa de Deus. E o Senhor falava comigo, irmãos, que a obra, ela não é do pastor. A obra, ela não é do dirigente. A obra, ela não é do coordenador. A obra é de Deus. Se eu falar assim: não, eu vou ficar responsável de limpar os bancos da igreja, irmãos, sabe o que eu vou fazer? Eu estou fazendo para Deus. Se eu falar assim: eu vou ficar responsável de juntar os cestos de lixo da igreja, do banheiro, eu vou cuidar do banheiro, irmãos, eu estou fazendo para Deus. A obra é de Deus, irmãos. A obra é de Deus. E o pastor, nessa noite, eu vou estar transmitindo a mensagem: tenho trabalhado em vão? Não. Não tenho trabalhado em vão. Não. Ninguém me valoriza. Irmãos, o valor vem de Deus. Quem vai me valorizar é Deus. O dono da igreja, ele é responsável em me valorizar. Ninguém vê o meu esforço. Irmãos, o meu esforço não é para ser contabilizado por homem nenhum. O meu esforço, ele será contabilizado pelo dono dessa igreja. Grave bem, irmãos. Não tenho trabalhado em vão. Muitas das vezes, alguém pode chegar e falar assim, da sua própria casa, pessoas da própria igreja,
vai falar assim: que isso, diaconisa Cleusa? Você está andando para lá e para cá a pé? Deixa de ser boba. Essa voz é do diabo. Essa voz é maligna. E a gente vê, irmãos, a sensibilidade do inimigo enganar os crentes. A gente observa que o Senhor Jesus teve que olhar sério para Pedro, e ele falou para Pedro: o Senhor te repreenda. Pedro assustou, porque o diabo falou na boca de Pedro. Tem pessoas que falam assim: que é isso? Você fica limpando a igreja à toa. Tem irmãos que falam assim: eu não, ó, meu carro não, aqui ó, eu botar meu carro na obra para depois quebrar aqui, eu não. Irmão, o meu carro, ele não é meu. O meu carro não é meu. O meu carro é de Deus. O meu carro é da obra. Nós apenas somos inquilinos de Deus. É na nossa casa, o nosso carro, tudo é emprestado, irmãos. Tudo é emprestado. Aí o apóstolo escrevendo, ele deixa registrado, e o Espírito Santo fala aqui agora: portanto, meus amados irmãos, sede firme. Irmãos, esta obra, a obra de Deus, ela tem que ser feita por pessoas firmes. O salmista disse assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, porque tu está comigo. O salmista, ele nos compara como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, enganados são aqueles que pensam que a obra verdadeira de Deus é abaixo de confete, é abaixo de bombas estourando, de salva de palma. Não. A obra de Deus é você reter as lágrimas e exercer o seu ministério. Essa é a obra de Deus. Aí o apóstolo fala: sede firme, haja o que houver, custe o que vier, mas eu vou estar firme. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele fala assim: ó, sede firme e constante. Aí ele fala para os irmãos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí agora ele começa a dar os armamentos. Ele determina desde o alto da cabeça à planta dos pés: você não pode escorregar. Eu quero você firme. Eu quero você pronto. Eu quero você preparado para você ser um bom soldado. Aí o apóstolo diz: sede firme e constante. Irmãos, o Senhor, nós não podemos ser uma hora morno, uma hora quente, uma hora frio. Não. Sede firme e constante. Sempre abundante. Irmãos, pode ser o tempo que for, pode ser a hora que for, o momento que for, mas nós não podemos mostrarmos fraqueza. Não podemos mostrarmos, irmãos: ah não, ó, eu não sei se vou aguentar. Tem muitos crentes que tropeçam porque o diabo consegue descobrir que você está com um probleminha pequeno, está escapando alguma coisa aí na sua vida espiritual,
E isso é onde o inimigo ganha oportunidade de trabalhar contra você. Sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aí agora, a palavra que sai da boca do apóstolo, através do Espírito Santo, ele fala conosco hoje. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo, ele estava em uma cidade fazendo missão e de repente ele recebe uma notícia que uma discípula, ela havia morrido. E ele foi até o local e quando ele chega, aquelas viúvas, aquelas mulheres começaram a trazer as obras de Dorca e a mostrar para o apóstolo. Elas começaram a chorarem. Nós estamos agora órfãos. Nós agora não teremos quem vai nos ajudar mais. Olha aquilo que ela fazia. E isso mexeu com o coração de Pedro. E a palavra de Deus nos fala que ele sobe, ele vai até o corpo, ele ora, e a vida de Dorca é devolvida. Irmãos, Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Por causa do meu compromisso com Deus, o Senhor cuida de mim. Por causa do seu compromisso com Deus, o Senhor cuida de você. Aí o apóstolo, ele diz assim: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Já viu quando alguém fala assim: vai devagar, irmã? Vai devagar, irmão. Ó, eu já fiz muita coisa para a obra de Deus, ó. Hoje eu estou jogado. Essa expressão não é de Deus. Que isso, não fale isso não. Quem está jogado é o diabo. Quem está desamparado é o diabo. Mas o servo e a serva de Deus, ele está sobre os olhos do Senhor. Ele está sob o cuidado de Deus. Porque Deus tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com você. Irmãos, é de suma importância quando o crente, ele vem a se converter. Quando o crente se converte a Cristo. Oh, que coisa boa quando o crente, ele aceita Jesus, reconhece que ele é pecador, agora ele passa a ser o servo do Senhor. Aí, o crente convertido, ele agora, ele começa a andar na contramão do mundo. Ele saiu do mundo. Agora aquele homem, aquela mulher, agora servo de Deus, convertido a Cristo, agora através da santificação, uma vida de santidade. A cada dia ele começa a observar que ele não pertence ao mundo. Ele começa a entender, ele fala, graças a Deus que Jesus me tirou desse mundo. Graças a Deus que eu não pertenço a esse mundo. Graças a Deus que esse mundo não tem nada que me prende. E é por isso que a igreja está sendo preparada. O nosso trabalho não é vão. Seja o que você estiver fazendo. Ninguém faça nada na obra de Deus pensando que você agora vai ser diplomado, daqui a pouco você vai passar no tapete vermelho, daqui a pouco alguma coisa vai te chamar a atenção. Não é assim.
Você agora vai ter um alvo. Você agora vai olhar para Cristo e vai falar, eu estou trabalhando para Ele. Vamos para o livro de Esther agora. O livro de Esther, capítulo 2. Estaremos lendo o verso 21, 22 e 23. Todo mundo com a Bíblia aberta. A Bíblia novinha, só da casa da Bíblia. Agora aqui é Bíblia com dedo, com lágrima, a página meio amassadinha. Esther, capítulo 2. Estaremos lendo o verso 21, 22 e o 23. Aquele trabalho que você fez, irmãos, aquele trabalho, irmã, que você fez, você vai ter resultado dele no tempo de Deus. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Ponto. Irmãos, olha bem. Mardoqueu, um judeu, um servo de Deus, ele estava à porta do reino. E agora ele escuta que 2 eunucos do rei tramava contra a vida do rei. Tramava contra a vida do rei. Mardoqueu entendeu o que eles estavam tramando. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Irmãos, e isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Imagina, o que você fez na obra de Deus está registrado. Está lá no livro das crônicas. Pode ter a certeza disso. Nas 60 mensagens, nós temos uma mensagem muito importante que conta a experiência de um estudante de medicina. E ele, para manter o seu curso, ele vendia as coisas de porta em porta. E um dia, esse estudante, ele estava com muita fome e sem dinheiro. E ele criou coragem de bater na porta e pedir alguma coisa para comer. Mas quando ele bateu na porta, que ele foi recebido, era uma moça. Ele ficou com vergonha de pedir, que estava com fome, e ele pediu água à moça. Mas a moça entendeu que ele estava com fome, ela deu um copo de leite a ele. E ele gravou aquela moça, ele gravou aquele ato daquela moça. E depois disso, aquele homem se formou médico, e ele passou a ser um especialista. E um dia ele trabalhando, ele é chamado para resolver um problema de uma paciente que tinha uma doença rara. E quando ele olhou o nome da moça, que ele olhou o lugar da moça morava, e ele olhou a moça, ele lembrou. E depois de uma batalha grande, assim diz a mensagem contada pelo filho do pastor Mateusiense, quando chegou o momento de terminou tudo, a moça foi curada, tinha que pagar o hospital, aquele médico mandou que alguém entregasse uma fatura paga àquela moça. E a fatura estava escrito, tudo pago por um copo de leite. Irmãos, eu creio que nem aquela moça, ela lembrava que um dia ela tinha dado um copo de leite para um estudante, para um homem que vendia na sua porta. Irmãos,
Existem pessoas que olham para você e falam assim, ó, você está fazendo papel de bobo. Você está se sacrificando demais. Ninguém nem te vê. O pastor nem oportunidade te dá. Irmãos, isso é voz do diabo. Isso é voz do diabo. Continua trabalhando. Continua exercendo a sua fé. Está sendo registrado no livro das crônicas de Deus. Está sendo registrado, irmãos. A chuva que você pega. Às vezes o ônibus acaba, você vai a pé para a sua casa. Tem pessoas que dá tanto lugar ao diabo que ainda fala assim, ó, o irmão fulano tem carro, o irmão ciclano tem carro, você vai a pé, mas vai dando glória a Deus, irmão, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo glória a Deus. A nossa recompensa não é aqui não, irmãos, a nossa recompensa é lá. A nossa recompensa é lá. Eu convivi com um pastor que a última vez que eu vi ele aqui nesse púlpito foi no casamento do presbítero Nilson. E aquele pastor, ele tinha um carro agregado na Impave aqui do Juiz de Fora. E o carro dele ficava agregado de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a Kombi dele era da igreja. E quando foi um dia, mais ou menos ali, nós fizemos um convite a ele com a igreja dele para vir na igreja, numa festa. Quando chegou perto ali da casa da missionária Ilma, a Kombi dele quebrou. A Kombi quebrou e todo mundo teve que sair do carro e acabar de subir o morro a pé. A filha dele com bumbo na mão, os pessoal do botequim tudo rindo. Olha lá os crentes, a Kombi do crente quebrou! E rindo, e saía bumbo, pandeiro, os crentes subindo o morro. Quando é daqui a pouco, passa uma Kombi branquinha, bonitinha, subindo, tranquila. Aí a irmã olhou para ele e falou, pastor Denis, a Kombi que Jesus vai dar ao senhor é igual aquela ali, ó. Quando ele chegou segunda-feira na Impave, o colega dele falou, e o carro? Ele falou, quebrou. Aí o colega falou, eu já te falei. E agora a igreja? A igreja não vai pagar o conserto, não? Você pega a sua Kombi do seu ganha-pão e bota os crentes dentro da Kombi. Mas, irmãos, eu já contei isso aqui, estou contando para você hoje que nunca ouviu. Sabe o que aconteceu? Aquele incrédulo arrumou uma Kombi lá no Rio de Janeiro e falou, ô Denis, tem uma Kombi no Rio de Janeiro, vamos lá, vou com você lá. Quando o irmão chegou lá, soltaram na Novo Rio, telefonaram, nós somos de Juiz de Fora e viemos para ver a Kombi. O homem falou, e a Kombi já foi vendida. Aí o pastor ficou olhando e falou, meu Deus, viajei à toa. Mas vamos comprar outro jornal, quem sabe tem outra Kombi. Aí quando olha no classificado, outra Kombi, vamos telefonar. Aí quando telefonou, o homem que comprou, que estava vendendo a Kombi, falou, onde vocês estão? Nós estamos na rodoviária Novo Rio. Nós somos de Juiz de Fora. Aí encosta a Kombi. Quando o pastor Denis vê, é a Kombi branca, igualzinho a irmã falou. Aí o pastor foi e falou assim, eu interessei na Kombi, mas só tem um problema, eu não tenho o dinheiro todo. Mas se o senhor aceitar cheque, aí o homem falou assim, eu aceito o cheque, mas o cheque não é do Rio de Janeiro. Ah, não. Não é do Rio de Janeiro. O cheque não é da praça. Aí o homem da Kombi falou, aproveita, vê aí, às vezes tem outra Kombi aí. Aí entrou para dentro da Kombi, ligou a Kombi, aí o incrédulo. Às vezes o incrédulo zomba de você, mas é Deus permitindo. O incrédulo olhou bem e falou para o motorista da Kombi, eu já falei para ele é bobo, ele fica enchendo a Kombi de crente. A Kombi dele é agregada lá na prefeitura e ele enche de crente e fica andando aqueles morros lá. O senhor conhece o Juiz de Fora? O homem não. Aí ele olhou e falou assim,
Ele falou, aí o homem desliga a Kombi. Ele falou, ih, meu Deus, agora vai ser 2 incrédulos. Agora o negócio vai ficar feio aqui. Aí o homem saiu e falou assim, aqui, como é que é o negócio? Não, é porque ele é agregado o carro dele. Mas ele pega a Kombi, enche de crente e fica andando os morros lá de Juiz de Fora com os crentes. Aí o homem olhou e falou, então quer dizer, ô moço, que você enche a Kombi de crente? Eu sou servo de Deus e tudo. E ele preocupado que ia ser outro para zombar dele. Aí o homem olhou para o incrédulo e falou assim para ele, você sabe quem sou eu? Não. Ele falou, eu sou pastor. E essa Kombi é da igreja. Aqui, vão para minha casa, vocês vão almoçar comigo e você vai embora nessa Kombi. Irmãos, o pastor Denis, ele contava que o homem foi embora para a casa do pastor sem dar uma palavra. O incrédulo não deu uma palavra. Sabe cara de quê, irmãos? Fala para o irmão do lado, de Deus ninguém te zomba. Ele não entendeu e nem ela. Fala de novo, de Deus ninguém se zomba. Prebito Gilberto, vai fazer a obra, ainda que ri de você, ainda que debocha de você, vai fazer a obra, pois está contabilizado lá. Imagina agora, irmãos, Mardoqueu, ele descobre uma conspiração contra o rei, ele anuncia o palácio. Irmãos, aquele homem não recebeu dádiva nenhuma. O rei não mandou chamar Mardoqueu, nem para dizer, Misael, ô Mardoqueu, deixa eu te dar um abraço. Mardoqueu, você me livrou da morte, Mardoqueu. Irmão, fala para esse irmão e para essa irmã aí, tem que esperar o tempo de Deus. O negócio é o tempo de Deus. Não adianta você querer correr não, irmão. Tem que esperar o tempo de Deus. Tem pessoas com problema gravíssimo porque não espera o tempo de Deus. Eu lembro quando a minha falecida mãe era viva, ela estava cozinhando aquelas carnes de segunda muito duras, e a gente ficava em volta do fogão, mãe, me dá um pedaço. Mãe, dá um pedaço. E ela dizia, tá dura. Irmãos, quase arrancava os dentes da gente. Mas ela tirava um pedaço daquelas carnes duras e pegava no garfo e dava. Não, vocês querem? Tá dura. Tá quase arrancando o seu dente, não tá? Tá quase arrancando o seu dente, porque é fora do tempo. Não cozinhou. Tem que esperar o tempo de Deus. Irmãos, e quando chega o tempo de Deus, Deus exalta. Quando chega o tempo de Deus, cabe na forma. Quando chega no tempo de Deus, Deus age, porque Deus não é menino. Parece que eu estava lá. Parece que eu estava lá. Satanás falou assim. Observou o Natanael. Observou a Laila. Estão alugando até van e Kombi para levar os novos convertidos na sede. Mas eu vou mexer neles. Vou pegar a Laura. Mas eles estavam debaixo de promessa. Eles estavam debaixo de promessa. Não é isso, meu líder? Estava debaixo de promessa. Fica de pé. Cadê a Laila? Cadê a Laila? Cadê a Laila, gente? Meu Deus do céu, a Laila tinha que estar aqui. Faz assim, meu filho, eu estou debaixo de promessa. Pode sentar. 2 SAMU por causa de uma menina de 5 meses. Mas estava debaixo de promessa. Irmãos, olha só, Mardoqueu, fiel a Deus. Um homem submisso ao rei.
fiel a Deus, submisso ao rei. Irmãos, quem é fiel tem recompensa de Deus. É assim, primo. Quem é fiel. O evangelista Danilo destacou aqui que os ladrões roubou do lado, o ladrão roubou do outro lado, e alguém perguntou por que não entrou no mercado, na mercearia do Danilo. O diabo falou assim, ó, o ladrão não entrou lá, mas agora vai entrar. Quero ver esse Danilo. Ele deu testemunho no microfone, ele me desafiou lá, que o ladrão não entrou na mercearia dele, mas agora vai entrar. Aí o ladrão entrou. Depois o ladrão voltou. Quanto que foi o estrago? É mentira ou é verdade? Fica de pé em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Irmão, Deus é Deus, irmão. Deus é Deus, irmão. Saiba disso, Deus não dorme, Deus não brinca, Ele é Senhor. E agora, o rei, ele não gratificou a Mardoqueu. Ele apenas foi registrado no livro das crônicas. Muitas das vezes você pode pensar assim, ó, eu já estou branqueando a minha cabeça, o negócio está difícil, as minhas forças estão acabando. Mas lá longe, suavemente, a voz de Deus te fala, eu sou contigo. A voz de Deus fala, eu sou contigo. A voz de Deus fala com você, não temas. Esté capítulo 3, o verso 2 e 3. Esté capítulo 3, o verso 2 e 3. Irmãos, o apóstolo Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo. Irmãos, o diabo, ele é perdedor, mas ele não se tem como perdedor. Ele direto, ele quer tentando ver aonde ele pode te enganar. Mas aí o apóstolo Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele vai fugir de vós. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandado do rei? Irmãos, o que fazia o príncipe Amã, o primeiro-ministro, ter ódio de Mardoqueu? Porque ele gostava de honra. Ele gostava quando ele chegava no palácio, os homens diziam, salve o príncipe Amã. Bajulavam ele. Salve o príncipe Amã. Faziam reverência a ele. Mas lá tinha um diferente. Lá tinha Mardoqueu que, ó, era a mesma coisa de ninguém passando. Aleluia. Irmãos, é a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Põe as irmãs aqui na frente, minhas filhas, senta aqui na frente, vem cá. Senta aqui, aperta aqui, ó. Senta aqui na frente, ó. Vem cá, traz a outra também. Senta ali, abraça, fica aí pertinho. Vem cá, fica aí. Vem cá, põe ela aí, ó. Pronto. Irmão, passava o príncipe Amã e Mardoqueu, ó. Quando essas mulheres nuas passam aí,
que o homem de Deus não fica fazendo assim, igual lagartixa, igual tartaruga, aqui, ó. Ela fica irada. Passei quase nua perto do homem, ele nem me olhou. Sabe por causa de quê, irmão? Para ter autoridade que o diácono Reinaldo teve. O homem entrou para atacar ele na igreja. Ele falou, se tu pisar aqui, eu largo esse microfone. O homem saiu para trás. O homem andou para trás. Se tu pisar aqui, eu entrego esse microfone. Mas aqui, irmão, tem santidade, tem uma vida com Deus, tem uma vida na presença de Deus. E passava o príncipe, o primeiro-ministro do reinado de Assuero, e Mardoqueu, ó. Irmãos, uma das coisas mais importantes que Deus se agrada é a sinceridade do crente. Tem crente que é muito crente aqui, na presença do pastor, na presença do diretor, do dirigente. Mas eu quero ver você crente lá. Eu quero você lá dando testemunho de salvo. O verso 4 e 5. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Irmãos, Amã, olha a qualidade desse príncipe. Ele era orgulhoso, ele era cruel, ele era caluniador e ele era perverso. Esse era os diplomas de destaque do príncipe do rei Assuero. Orgulhoso, cruel, caluniador e perverso. Mas Mardoqueu, fiel judeu. Não vou me curvar. Os colegas, os companheiros da porta do reino falavam, Mardoqueu, vem o príncipe. E ele na mesma coisa. Irmãos, se você colocar um propósito de fidelidade, você não precisa temer. O Senhor é contigo. E coisa boa, irmãos, é quando Deus exalta o homem. É muito ruim quando você chega lá porque alguém te aconselhou, alguém te deu o seu nome. Tem alguém que é mau e fala assim, ó, você está aí porque eu falei. Você está aí porque eu te coloquei. Mas quando Deus coloca, ninguém te joga no rosto. Coisa boa é quando Deus te coloca, Deus te nomeia, Deus te indica. Igual, eu falo para todo mundo o testemunho da missionária Marta. Ela era diaconisa e o Senhor falou para ela qual missionária que ela seria, o número de missionária que ela seria. Se alguém falar assim, missionária Marta, o pastor consagra por emoção, ela vai dar um grito. Epa! Não, é mentira. Aí ela vai dar o testemunho. Deus falou com ela. Ela foi consagrada no número de missionária que Deus falou que ela seria. Então ela é testemunha que Deus fala comigo. E Mardoqueu, ele permaneceu fiel. Vamos ao verso 8 e o 9. Vai ter represália. O diabo vai tentar de todas as formas ver aonde que ele vai poder botar a mão em você. Mas você fica tranquilo. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Irmãos, olha bem, ele foi agora à presença do rei Assuero, e ele disse, rei,
existe uma peste espalhada no meio do teu povo. Um povo cujas leis é diferente. Um povo diferente, rei. E ele pediu pratas para matar esse povo. Irmão, enganado é quem pensa que pode tocar no povo de Deus. Enganado quem pensa que pode tocar no povo de Deus, irmãos. Houve um empresário dessa cidade que ele fez uma ameaça a essa igreja. Ele disse: eu tenho poder de fechar aquela igreja. E falou tantas outras mentiras. Os irmãos sabem o que aconteceu com esse homem? Deus abateu esse homem. Esse homem bateu no chão de cara e tudo. Sabe por causa de quê, irmão? Porque de Deus ninguém se zomba. Fala para quem está do teu lado: de Deus ninguém se zomba. O rei, na mesma hora, o primeiro-ministro, um homem de confiança: ó, mano, está entregue a prata, tem autoridade para fazer a matança. Pode matar. Capítulo 4, o verso 1 e 2. Irmãos, o que prepararam aí contra você? Qual o edito que foi decretado sobre você? Qual a medida que está sendo estipulado pelo teu inimigo? O que é que ele está querendo fazer contra você? Irmãos, com crente o negócio é tão sério que, irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Tem pessoas: essa Vânia aí, eu pego essa Vânia, se eu tiver que empurrar essa Vânia, diaconisa Vânia, é assim? Que isso? Irmão, tem uma barreira. Os irmãos sabem, eu vim do Rio de Janeiro. E lá eu deparei com Vienas, beco. Era cheio de barraco. E o irmão estava na casa do irmão, e já era tarde, a irmã falou: irmão, eu estendo a esteira aqui. Lá no meu estado usa muita esteira. Não tem colchonete, essas coisas, eu vim conhecer aqui em Juiz de Fora. Lá é esteira, o primo é de lá do Rio, ele sabe. Várias esteiras, põe esteira, forra uma coxa lá, dorme assim, muito calor. Não tem nem coberta, não precisa também. E a irmã falou: ô, irmão, dorme aí, irmão, está muito tarde aqui. O beco é perigoso, uma favela é perigosa. O irmão falou: irmã, ora aí, eu estou indo embora. A irmã falou: eles ficam tudo no beco e eles saqueiam, mata a pessoa. O irmão passou tarde da noite. Aí estavam os moços lá, tudo fumando maconha. Na hora que o irmão passou, o irmão falou: boa noite. Aí o Senhor disse para ele: não olha para trás. E o irmão disse que passou e ficou escutando: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E está o irmão pelo beco, sem olhar para trás. O Senhor falou para ele não olhar e ele foi embora. E ele disse: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Irmão, ele disse que ele não sabe quantos homens passou atrás dele. Ele falou: eu estava sozinho. Mas aqueles rapazes ficaram falando boa noite, o irmão não sabe até que hora. Bate no peito e fala: eu tenho o anjo que me guarda. Diga comigo assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O marido da nossa irmã bateu nela, deu nela couro, bateu na cara, puxou o cabelo. Quinta-feira, bateu muito. E falou: agora vai para a igreja, quando você voltar tem mais. A irmã chorando, foi lá, fez o coquinho dela, arrumou o rosto. Que a mulher do mundo se maqueia, apanha o marido, bate muito, depois ela passa tanta coisa e se engana lá com aquelas falsas pinturas e vai, ninguém nem descobre que apanhou. Mas a serva de Deus, ela vai natural. Se alguém falar: te machucou, foi o diabo no meu marido. Diga comigo: quinta-feira. Fala: quinta-feira. Fala assim: valor da obediência. A irmã foi para o culto e chegou lá e pegou a harpinha dela e a Bíblia, participou do culto, tirou serviço, usou o jaleco a serviço do rei. Quando ela voltou, já pensando: não sei aonde ele vai bater mais. O homem é perverso, não sei aonde ele vai bater. Na hora que ela chegou, o vizinho: ô, você é doida? Ela: eu doida? Por quê? Você deixou o chuveiro aberto? A irmã: eu? Não, meu marido está em casa.
Falou, desde a hora que você saiu, o chuveiro está aberto. A irmã gelou. O quê? Quando a irmã abriu a porta, o banheiro, a porta aberta, tinha uma lagartixa sem sangue debaixo do chuveiro. É a sua autoridade. Bater no servo? Vou chegar lá, vou pegar aquele pastor, vou arrebentar ele. Rebenta nada. Rebenta nada. Ei, irmão? Rebenta nada, irmão. E a autoridade de Deus na nossa vida, irmão? E a autoridade de Deus na nossa vida, irmãos? E a autoridade de Deus na nossa vida, onde está? E nós temos esse registro na nossa igreja. A serva de Deus guardada na autoridade do Senhor. Capítulo 4, o verso 1 e 2. Irmãos, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor não nos gosta de nos ver triste. Deus não se agrada em nos ver triste. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Irmãos, ele agora foi em protesto. Ele foi agora naquele ato de tristeza. E ele ficou defronte o palácio do rei. E quando a rainha Esther viu, ela falou para os eunucos, vai lá e leva a roupa para Mardoqueu. E Mardoqueu rejeitou. Não, não quero não. Não quero não. Ele agora estava triste. Eu agora estou diante de Deus. Tem um edito assinado, tem uma lei assinada para a matança do nosso povo. Irmão, você não teme o que é que o inimigo propôs contra a sua vida. Não teme. O teu Deus é contigo. Irmão, nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da certeza. O verso 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. E agora o rei comunica, Mardoqueu comunica à rainha e fala, ó, nós fomos vendidos. Aquele ingrato, aquele homem perverso, ele pediu ao rei para nos matar. O verso 10 e 11. Então disse Esther a Hatate e mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Irmãos, imagina agora, a rainha Esther disse assim, olha, todo o povo de Suzã conhece a lei e sabe que eu não sou chamada no espaço de 30 dias na presença do rei. Porque se ela comparecesse na presença do rei e o cetro não fosse estendido, ela era morta. E ela deu essa justificativa para Mardoqueu. Irmãos, não existe justificativa, desculpa para recusar a ordenança de Deus. Toda desobediência a Deus, ela tem retorno.
Todos que desobedecem à ordenança de Deus, você pode até achar que você está justificado, mas perante Deus, não. E Mardoqueu disse a ela: olha, será, Esther, que você não está aí para esse dia? Mas ele disse: olha, rainha, se você não quiser atender o nosso pedido, não se preocupa não, porque de outra parte virá o socorro de Deus. De outra parte vai vir o socorro, pode esperar. O verso 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Irmãos, muitas das vezes parece que o nosso Deus diminui. Tem pessoas que têm muito medo quando falam assim: ó, estou vendo um demônio aí na sua frente. A pessoa treme. Mas fala: irmãos, o Senhor está aqui. Parece que não tem tanta... Meu Deus, o mais importante é a presença de Deus. Porque o diabo vai sair na autoridade do nome de Jesus. E agora, na hora que Esther recebe a mensagem de Mardoqueu, ela reage. O verso 14, verso 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, Mardoqueu e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Irmãos, que coisa importante. Ela reagiu e falou: Mardoqueu, reúne todo o povo judeu e vamos jejuar. E ela disse: eu e as minhas moças não vamos também comer pão e nem beber água. E vamos conversar com Deus. Vamos estar na presença de Deus. Vamos conversar com o Senhor. Vamos estar na presença do Senhor. Aleluia. Irmão, jejum, ele movimenta. O próprio Jesus falou que tem crasta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem pessoas aí, irmão, que passa fome porque não jejua. Passa fome. O jejum requer algo diferente. Existem pessoas que o jejum começa às 0 hora. Tem pessoas que é tão glutão que 11h40 já começa a comer sem parar. E vai, me dá água aí. Já não aguenta mais água. Não, irmãos, não é esse tipo de fantasia, não. O jejum é algo sobrenatural. Entra no teu aposento, penteia o seu cabelo, escova os seus dentes, se unge, se prepara, porque agora é um particular entre eu e Deus. E agora, Esther com as suas moças, Mardoqueu com o povo judeu que estava em Susã, eles entram na presença do Senhor. Irmãos, capítulo 5, verso 1. Essa obra é de corajoso. Olha para quem está do teu lado e diga: tem que ter coragem. Ele tem problema de audição e ela também. Diga de novo: tem que ter coragem. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. O que Esther falou? Ainda que eu venha perecer, eu pereço.
E agora ela se prepara e vai para ficar de frente aonde o rei estava. Louvado seja Deus. E o cetro foi estendido. Aleluia. O cetro foi estendido. Louvado seja Deus. Eu queria pedir às obreiras para pegar aquelas 3 obreiras lá e sentá-las aqui, ó. Tem lugar vago aqui, ó. Vem para frente, irmãs. Senta aqui na frente, aqui, ó. O cetro foi estendido. Ela teve coragem para honrar a Deus, irmãos. Servir a Deus, dizer para o mundo: eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu honro o Senhor Jesus. Isso é coragem. Qualquer situação que venha a ser colocada na nossa frente, mas nós vamos ser fiel. Ela arriscou a própria vida por amor ao seu povo. Ela denunciou o primeiro-ministro, o príncipe Amã. Ela denunciou ele. Ela executou o plano de Deus na vida do povo judeu. O verso 2. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Irmãos, o cetro foi estendido para Ester. Olha o valor, irmãos, da nossa obediência. Quando nós falamos assim: eu quero obedecer ao Senhor assume. O Senhor muda a lei por minha causa. O Senhor muda a lei por sua causa. E nesses 3 dias, Ester agora na presença do rei. Ele estende o cetro, ela toca na ponta do cetro, ela ouviu a voz do rei e ela fez a ele uma petição. O verso 4. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Ela prepara um banquete. Ela prepara um banquete. E convida o primeiro-ministro, o príncipe, convida ele. No primeiro banquete ela não anunciou o que ela queria. Aí ela fez o segundo convite. Eu vou fazer outro. Verso 11. Irmãos, muitas das vezes você está vendo o seu inimigo festejar. Muitas das vezes você olha assim, o seu inimigo debocha de você. Ele fala: cadê? Cadê o que você falou que Deus ia te dar? Aí você se entristece, você se abate. Não faz isso não, aguarda. Eu tenho dito ultimamente assim, irmão, fala assim: eu estou debaixo de promessa. Sabe aquele momento que parece que foi tudo embora? Só tem problema. Aí alguém chega: missionária Marta, como é que está? Estou debaixo de promessa. Resolveu aquela situação? Estou debaixo de promessa. O verso 11. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Ele achou, ele falou: peraí, a rainha me chamou para um banquete. Eu fui convidado. O verso 12. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Nenhum príncipe outro foi convidado, só eu.
Mas ele não sabia que Deus já estava batendo ele ali. Segue. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. O verso 14. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Irmãos, qual foi a forca que o teu inimigo fez para você? Vai ser para ele. Essa forca, irmãos, não será para você. Tem pessoa que zomba de você. Tem pessoa que zomba de nós. Faz a forca. Eu acho que Amã sonhava: eu vou enforcar Mardoqueu. O capítulo 6, o verso 1, 2 e 3. Irmãos, aquele trabalho, aquela obra, diaconisa Luceliana, os seus momentos de noite em claro, está contabilizado. Eu tenho certeza que às vezes você ouve aquela conversa: que isso, Luciana? Você é uma jovem. Você fica muito bitolada com o negócio de ensino, de epói. Mas vale a pena. Tem pessoas que falam assim: você está muito jovem. Eu, se eu fosse você, ia fazer um cursinho. Separa as coisas, esse negócio de muita igreja, muita isso aqui, Cuidado com essa notícia aí. Vê se o inimigo não está querendo te desviar. Vê se ele não está querendo mexer aonde Deus quer te colocar. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Olha só, irmão, foge o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas. Diga comigo: o tempo de Deus. Solta a voz e diga: o tempo de Deus. Aí ele exalta. E se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. O que foi feito a esse homem que salvou a minha vida? Os eunucos, nenhum. Não foi feito nada. Só foi registrado. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Meu Deus. Candaracharabá sarai. Alguém pode olhar a missionária Fátima e falar assim: você está lá, Fátima, igual uma boba lá. Aí você fala assim: não, eu estou debaixo de promessa. Eu queria olhar dentro da cara do capeta quando a missionária Ana Lúcia falou: Jesus me deu o meu carro. E me deu pelo caminho certo. Mas, irmãos, tem uma parte da história que ela não conta. Os momentos que ela chorou. Os momentos que ela ficava: Senhor, será que o Senhor me mandou para essa cidade de Ubá? Irmãos, o Senhor, Ele tira o sono do rei por minha causa. Irmão, você não precisa falar assim: dá uma ajudinha lá para mim. Não pensa isso não, irmão. Faz isso não. Se humilha assim não. Deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai agir. Deixa que Deus vai falar. O verso 3 e 4. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei
que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Ele já veio todo preparado, ó rei, me autoriza a enforcar Mardoqueu. Aí, mas Deus entrou antes. Missionária, pode ter certeza, Deus entra antes. É antes de você pensar, Deus entra. O verso 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. No momento que o rei perguntou a ele assim: Mardoqueu, o que faria a um homem cujo o coração do rei se agrada? Aí ele, na mesma hora ele pensou: não tem no reino um homem que o rei se agrada mais do que eu. Ô rei, pegaria o seu cavalo real, pegaria a sua veste, colocaria nele, pegasse um dos seus súditos, um dos seus príncipes, e saía pregoando pela cidade. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Porque ele pensou que era ele. Aí o rei foi e falou: é isso, Amã? É isso, majestade. Pega Mardoqueu. Irmão, Mardoqueu, o homem da forca. Mardoqueu, pega ele, põe a minha veste nele, coloca ele no meu cavalo e sai pela cidade. Sai pela cidade, vai saindo aí, apregou aí pela cidade, vai falando aí. Eu calculo, evangelista Ismael, o susto que Mardoqueu levou, porque o príncipe Amã tinha os seus comandado por ele. Chegaram lá para aquele homem que ficava na porta do reino: Mardoqueu, o príncipe Amã está te chamando. Quem? O príncipe Amã. E ele está te chamando para ele obedecer uma ordem real. Meu Deus. Pastor Luiz Antônio, imagina ele ajudando a colocar as vestes em Mardoqueu. Glorimico, alabás. Coloca a roupa nele. Põe a roupa nele! Veste ele! Para de chorar, irmã. Pelo amor de Deus, para de chorar. Erga a cabeça, levanta com autoridade. Fala para esse demônio: demônio, o meu Deus vive. Irmãos, imagina a cidade que conhecia a história ficar olhando e falando: gente, olha, o príncipe Amã puxando Mardoqueu. Irmão, imagina o fofoqueiro do que ficava na porta: ô príncipe, ó, tem um que fica lá com a gente que não levanta, não te honra não. Mas ele assistiu Amã, aqui ó, Amã no cavalo. Meu Deus. Irmão, é por isso que a coluna fala: dá vontade de sair dançando. Porque de Deus ninguém se zomba. Vamos para o verso 13, irmãos. Olha a história da mulher. A mulher de Pilatos falou para ele, agora a mulher de Amã fala com ele. E contou Amã a Zeres, sua mulher, fui humilhado, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Irmãos, eu fecho a mensagem. Agora, ele abatido, a sua mulher fala: os mensageiros do rei chegaram
para te levar para o banquete. E quando ele chegou no banquete, engolindo o choro de derrota dele, o rei começa a perguntar à rainha: qual é a sua petição? E ela falou: um homem mau induziu ao rei contra o meu povo. Ele perguntou: quem é esse homem mau? Aí ela denuncia, é Amã. O rei sai de dentro da sala do banquete, vai para o pátio lá para o jardim, e ele se ajoelha nos pés da rainha, porque ele sabia que era a sentença dele. E na hora daquele alvoroço, um dos eunucos entrou depressa, e o rei falou: não se atreva a pôr a mão na rainha, não se atreva. Aí agora, o eunuco, inclusive, majestade, ele já mandou construir uma forca para enforcar Mardoqueu. Pega ele e enforque no lugar de Mardoqueu. A igreja de pé. Muda o decreto. Irmão, nós sabemos que palavra de rei não volta atrás, mas não volta até a hora que o Rei dos Reis entra, na hora que o Deus Todo-Poderoso entra. Acabou o problema. Mardoqueu agora, ele assume como primeiro-ministro no reinado de Assuero. Nessa noite, eu quero chamar aqui à frente você que precisa de Jesus, você que já não aguenta mais tanta humilhação, e você precisa ser exaltado por Deus. Vem à frente em nome de Jesus. Será feita agora a oração do socorro pela sua vida. Vem à frente em nome de Jesus. Esse é o momento importante em que o leão da tribo de Judá, pode deixar ele aqui, tá, filho? Não tire ele daqui, não. Aleluia. Você que já não aguenta mais ver a risada de Amã. Amã costuma te dizer: o seu dia está contado. Contado está o dia dele, porque você é vitorioso. Vem à frente em nome de Jesus. Vem à frente, venha tomar posse do que é seu. Venha tomar posse. Aleluia. Aleluia. Saia do teu lugar. Você sabe a guerra que você está enfrentando, a luta que você está passando. E hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia do teu milagre. Isso. Hoje é o dia do teu milagre. Vai vir à frente? Vem à frente tomar posse do que é seu. Vem à frente em nome de Jesus. Vem à frente. Não deixa nada te prender aí nesse banco. Venha receber o que é bom de Deus. Agora à tarde o Espírito Santo falava comigo: eu sou Deus, e a minha glória a outra eu não dou. Aleluia. Vem à frente, vem à frente, vem à frente, vem à frente, vem à frente. Aleluia. Vem à frente, vem à frente, vem à frente em nome de Jesus. Aleluia. Vem à frente, vem à frente, vem à frente, vem à frente. Aleluia. Nesta hora, não precisa se ajoelhar. Coloca a mão sobre o seu coração, encurva a sua cabeça. E eu convido o pastor Luiz Alberto, e ele vai levar a Deus em oração pela sua vida agora. Você serve o Deus de Mardoqueu, o Deus de Esté, o Deus desta igreja. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta grande palavra. A palavra que penetrou em nossos corações. O Senhor, através do Teu Espírito Santo, que sonda os corações. O salmista diz: Senhor, Tu me sondaste,
Tu me conhece. Senhor, o salmista também disse: o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. E nesta hora, meu Deus, aqui estão essas vidas perante o altar do Senhor, precisando receber um renovo, precisando receber uma transformação, precisando saber que o Senhor sabem que o Senhor é Deus. E o Senhor pode resolver todos os nossos problemas. Aqui estão as vidas necessitadas, Senhor, carecendo da misericórdia do Senhor, pois muitos são as suas misericórdias. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece. Venha agora trabalhar no coração de cada um. Responda, Senhor, conforme o Senhor respondeu para Elias, que clamou a Ti e buscou a Tua presença. O Senhor respondeu com fogo. Que o Senhor possa responder essas vidas agora, Senhor, porque o nome do Senhor é Já. O Senhor sabe o que essas vidas necessitam. Antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabia o que necessitamos. O Senhor precisa de uma ação nossa, e a fé é seguida de ação. Conceda, Senhor, essas vidas bênção. E tudo aquilo, todo o propósito do inimigo contra essas vidas, agora, Senhor, numa só voz, com as mãos estendidas da Tua igreja, nós clamamos agora, Deus, que em nome de Jesus, todo mal, tudo aquilo que o inimigo intentar contra essas vidas, em nome de Jesus, declaramos agora numa só voz que sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Nós agradecemos o Senhor pela grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço uma irmã na outra, dá um abraço um irmão no outro. Aleluia.